Nessa etapa da apresentação, dando continuidade à demonstração dos processos do controle de loja, da TOTUS, eu vou demonstrar alguns recursos dos browsers em operação. Então aqui estou no browser de clientes, bem como os demais que eu já abri anteriormente, aqui em cima no cabeçalho do menu do sistema. Eu vou apresentar alguns recursos. Dentro do cadastro do cliente, algumas funcionalidades, muitas delas são comuns a todos os processos, algumas específicas da área que eu estiver. Então, por exemplo, essas colunas que estão setadas, eu posso trabalhar com ordenação crescente de cada uma delas. A própria tela do sistema, ela permite que eu faça uma impressão como se fosse um relatório. É a função imprimir browser. Eu tenho bastante coluna disponível aqui, pré-configurada. Se eu mandar imprimir, vai gerar uma impressão bastante populada de coluna. Então eu tenho a opção de fazer algo diferente. Eu posso criar uma visão onde eu modifico a estrutura de visualização de colunas, reduzindo e definindo alguns filtros de análise. Então, por exemplo, eu quero só os clientes ativos e aqui eu defini somente algumas colunas. Ele não tem nem mais a barra aqui embaixo de rolagem, porque as colunas são essas que estão sendo visualizadas. Assim eu tenho uma impressão mais resumida. Se eu fizer uma impressão agora aqui, vou colocar em ordem de nome e imprimir o browser. A impressão do browser, como qualquer relatório do sistema, ela funciona também para várias rotinas de saída, como arquivo, ele vai jogar para vídeo e depois eu posso imprimir direto para impressão nas impressoras cadastradas da minha rede, planilhas, Excel, BR Office, entre outros aplicativos, para e-mail, para HTML, para ele ter uma execução numa página web, PDF ou ODF, o similar do PDF. E para arquivo, ainda tem a opção de fazer uma outra personalização da visualização da impressão, onde eu posso definir outros formatos gráficos e definir tanto cabeçalho, linhas de detalhe, como definir quais campos que eu quero também gerar nessa personalização. Configuração visual, cores e tudo mais. E salvar este formato criando layouts complementares. Está vendo que eu tenho aqui o padrão, um teste e uma lista resumida, onde eu pré-configurei essa rotina. Então o layout me permite também fazer uma outra configuração das colunas que estarão disponíveis no relatório em formato visual que vai ser apresentado. Clico aqui em imprimir. Ele vai sobrepor o arquivo, porque ele também grava cada execução de impressão do sistema. E aqui eu gerei um relatório da tela do sistema. Simplificado, o usuário pode fazer esse trabalho. Ok. Aqui na barra de rolagem eu dei um zoom na impressão. Aqui no relatório, na listagem, tem o logo também da empresa. Eu posso fazer a configuração desse cabeçalho, desse logo, bem como eu coloquei o logo da empresa no início no menu inicial do sistema. Puxando novamente essa aba à direita aqui. Daqui eu posso enviar para e-mail ou fazer uma impressão direta do meu relatório. Defino aqui em cima e botão imprimir. Saiu. Bom, visualizei e fiz uma impressão do relatório. Se eu não tivesse feito aquela configuração inicial, que eu tenho, voltou no padrão, as diversas colunas estão aqui. Na impressão do browser, eu posso personalizar, como eu disse aquela hora, e redefinir a visualização. Aqui eu tenho uma lista resumida. Seleciono ela com um layout padrão. Mando imprimir novamente. E já trouxe uma configuração pré-definida. Eu não tive que criar nenhuma visão específica para gerar esse relatório. Ou seja, o usuário pode criar diversos formatos de relatório a partir da tela do sistema. Em todas as telas do sistema estão disponíveis esses recursos que eu estou apresentando.
impressão do browser, ações relacionadas, os menus de inclusão, alteração e visualização. Essas visões aqui em cima, criação de visão, está restrita a alguns cadastros, nem todas as telas têm disponível. São mais os ambientes gerenciais, como cliente, por exemplo. Eu posso criar quantas visões forem necessárias. Eu posso criar filtros no meu browser, pré-definido. Aqui eu coloquei cliente por estado, cliente com limite vencido, limite de crédito. Eu posso criar diversos filtros no sistema por todos os campos disponíveis na tabela, com diversas funções de filtragem, como fórmulas matemáticas, né? Está contido, não contém, contém expressão, maior ou igual, menor ou igual. Então tem diversas funções. E colocar diversos filtros combinados na tela. A nomenclatura do filtro que vai aparecer para o usuário. Posso também utilizar outras funções do sistema, especificamente da TOS, né? Expressões e funções desenvolvidas. Aqui nesse filtro aqui, limite de vencido, eu vou editar esse filtro e olha aqui, ó, ele está pré-configurado dessa forma. Vencimento do limite de crédito menor ou igual ao dado que eu informar durante a execução. Esse percentual significa que eu vou informar os dados durante a execução, como está marcado esse campinho aqui em cima. Então, limite vencido, aplicar. Qual que é a data limite? Que venceu até 31/12/2009. Confirma. São esses aqui. Se eu executar novamente o filtro, aqui já indicou que tem dados filtrados no browser. Vou marcar agora o cliente por estado. De qual estado? Aqui está Rio de Janeiro. Confirma. Só tem um cliente. Se eu vier aqui novamente, executar o filtro, vou selecionar outro estado, poderia digitar ou localizar como eu estou fazendo aqui. Paraná, vamos ver se tem algum. Tem mais um cliente aqui do Paraná. Se eu voltar para o estado de Minas Gerais, por exemplo, nenhum cliente cadastrado para Minas Gerais. Eu posso selecionar agora para outro estado, vou colocar SP aqui, São Paulo. Tem bastante cliente no estado de São Paulo. Vou remover o filtro. Ele volta à lista completa como estava. Em outras ações, eu posso estar executando diversas outras funcionalidades relacionadas ao ambiente que eu estou. Aqui para o cliente eu tenho o perfil 360 com acesso a diversas informações. Consultas, relatórios, dados de financeiro. Exemplo aqui, no caso, financeiro. Se eu clicar títulos a receber, estou acessando os títulos a receber desse cliente que eu estou. Todos eles estão aqui. Estando em títulos financeiros, ó, contas a receber, essas bolinhas laterais é uma legenda, onde define a situação do título dentro do financeiro. Ó, legenda. Título em aberto estará com a bolinha verde. Baixado parcialmente, título baixado, título em borderô, adiantamento com saldo, título protestado. Então, é uma orientação visual. Estou navegando aqui agora. Aqui são títulos que estão em aberto. Vou fechar essa consulta. Estou no cliente em questão. O perfil 360 tem uma consulta bastante ampla, que é o perfil do meu cliente. Onde eu posso fazer acesso a vários dados relacionados à às movimentações que eu tive com ele. Vou visualizar o cadastro do meu cliente. Aqui dentro eu vejo que o sistema organiza por abas. Aqui eu tenho a aba cadastrais, a aba administrativo financeiro, onde eu classifico uma natureza padrão, qual que é o vendedor do meu cliente, banco para cobrança, padrão, e outros dados históricos que são gerados pelo sistema.
automaticamente. Em fiscais, algumas regras tributárias, operações de entrega. Em vendas, limite de crédito, classificação de risco comercial, classificação de crédito. Aqui o limite do crédito, vencido em 2005. Em outros dados eu tenho aqui mais informações complementares do meu cliente. Então, conforme o dado, ele vai ter a sua organização por abas para organizar melhor as informações daquele registro. Em outras ações eu também tenho diversas funcionalidades além daquelas que eu acessei em outras ações pelo browser. Aqui está o perfil do cliente. Se eu clicar perfil aqui, eu defino como que eu quero analisar. Vou analisar pelo cadastro de cliente, não pelo contato. Vou definir um período, vou colocar aqui a partir de 2009. E eu tenho acesso a diversas informações geradas pelo sistema. Ele me trouxe uma relação de marketing. Essas informações iniciais dependem do módulo Call Center implantado, mais um módulo dos sistemas TOTOS. Mas abrindo aqui à esquerda, vou abrir os dados por empresa. Aqui estão os dados do cliente. E vou analisar vendas. Aqui ele já me trouxe um gráfico inicial nesse agrupamento de vendas, onde eu tenho um gráfico do tipo pizza, com os totais de venda pela loja e pelo faturamento. Faturamento pedido, nota fiscal. E loja seria cupom ou nota fiscal. Então aqui está a loja com 2,63% de todas as vendas realizadas no período a partir de 2009 que eu coloquei na hora que eu entrei na consulta do perfil do cliente. Abrindo aqui esses dados, né, eu tenho as vendas feitas pela loja, todas as vendas, aqui a partir de 2009. E aqui embaixo, aqui a venda e aqui embaixo os itens que estão na venda relacionados. Entre diversos outros dados disponíveis. Valor, operador, vendedor. E os itens, com diversas informações de cada item movimentado. Aqui qual caixa que foi, se gerou nota fiscal. Aqui dados da nota fiscal. Aqui dados de impostos. Entre outros recursos. Se tivesse pedido e faturamento fiscal, aqui seriam os pedidos de venda relacionados. E os seus itens. Aqui se teve devoluções, o ticket médio, o valor médio de venda desse período que eu coloquei. Como eu coloquei um período muito grande, o gráfico ficou bastante extenso aqui, uma leitura um pouco ruim, mas eu identifico que eu tenho aqui o ticket médio apresentado por cliente. Aqui de faturamento e aqui de loja. Em vários períodos, os três aqui. Em cada data. Então aqui são as datas, os dias de cada mês, de 2009 até 2016. Então, a melhor situação é fazer uma análise desse perfil num período menor. Um mês, 15 dias, 2 meses, para ter uma análise bastante prática. Ainda em varejo, se eu tive os gráficos de venda, venda efetuada, orçamentos em aberto e vencidos, aqui, orçamentos em aberto e vencidos, aqui eu tenho vendas efetuadas, operações de TEF, orçamentos em aberto e vencidos, pedidos encerrados, vendas, devoluções pendentes. Se tivesse cada situação dessa daqui movimentada, estaria sendo apresentado no gráfico. Okay?
E aqui se eu tive quais são as regras de desconto previstas para o varejo, né? Se eu tive venda perdida, classificada, e se eu estiver utilizando cartão fidelidade, estaria sendo apresentado aqui também. Okay? Então é um recurso bastante prático para o perfil do cliente para fazer uma análise global das informações. Aqui na análise financeira, eu tenho dados de títulos, pagos, abertos, vencidos, a vencer, pago em atraso, em cartório, protestado. E abrindo esse agrupamento, eu analiso caso a caso, vencidos. Quais são os títulos? Aí eu tenho título por título movimentado aqui. Aqui em cima eu tenho a configuração do título e aqui embaixo eu navego na estrutura cadastral do título. A vencer, mesma coisa. Pago com atraso. E dados da posição financeira que eu ainda posso analisar aqui. Então, clicando na posição financeira do meu cliente, o cliente padrão, que eu estou consultando, eu ainda tenho acesso a todos os títulos em aberto, recebidos, pedidos, faturamento e informações de outras áreas. Se eu tive cheque devolvido, eu teve um cheque devolvido, o último foi em 2002. Não teve título protestado, e entre outras informações que eu estaria configurando nesse ambiente aqui. Vamos fechar esse perfil. Ou seja, diversas rotinas. Eu acessei o perfil, a posição do cliente é uma consulta também periódica de diversos dados. Aqui eu analiso informações que estão gravadas aqui a partir dos dados acumulados do meu cliente, bem como aquela informação que eu vi do título do cheque devolvido, título protestados e outros movimentos, títulos em aberto, baixados, pedidos, faturamento, referências, aqui qualquer tipo de consulta, referência do meu cliente, eu vou analisar e gravar nessa informação, instituições, histórico do conteúdo consultado naquela data, dados de referências de empresas, referências de bancos. Tá? Eu posso fazer o acesso a referências diretamente por aqui, sem passar pela posição, e outros recursos do meu cliente. O conhecimento, eu tenho a possibilidade de anexar qualquer tipo de arquivo relacionado a esse registro. No caso do cliente, eu coloco, por exemplo, que eu tenho um contrato com o meu cliente de fidelidade. Eu anexo o contrato que ele assinou e associo ao cadastro dele. Fica aqui disponível, digitalizado para o acesso de qualquer usuário que tenha permissão. Posso dar um preview ou abrir diretamente o conteúdo original com seu aplicativo. Aqui estão os dados do contrato original desse meu cliente. Vou colocar aqui cópia dos documentos pessoais dele. Vou colocar outras consultas que eu realizei em alguns órgãos. Todo tipo de arquivo relacionado aqui. Não importa o formato do arquivo. Para abrir, é claro, o sistema vai exigir que você tenha instalado no local o aplicativo que gerou esse conteúdo. Então é um ambiente para você anexar arquivos digitalizados. Enfim, essas funcionalidades são funcionalidades comuns a diversos cadastros. Tá? Todos os cadastros têm diversos controles, o filtro, a impressão do browser. Isso são padrões. Tá? Ações relacionadas, aqui outras ações. O que eu tenho de específico na área de gestão? Para cliente eu tenho a possibilidade de criar as visões e ainda tenho os recursos de gráficos. Acabei fechando o cliente aqui acidentalmente, vou abrir novamente. Estou com ele aqui. Então está aqui as visões e clicando nessa aba à direita aqui, ó, ele tem os gráficos, como criar gráficos específicos
para o cadastro em questão. Então eu tenho aqui alguns padrões e eu posso criar gráficos, meus gráficos aqui em diversos formatos. Então aqui está, clientes por estado. Desses clientes que estão sendo apresentados no filtro dessa tela, eu tenho em alguns estados. São Paulo, Santa Catarina, Amazonas. Então aqui eu tenho 58 clientes em São Paulo. Eu posso trocar esse gráfico por um gráfico de pizza, por exemplo. Identificar que em São Paulo tem 58 clientes, ou seja, 77% do meu cadastro está em São Paulo. Bem como sem classificação são 8. E nos demais estados, Amazonas, entre outros, Distrito Federal, estão aqui. Então eu posso criar diversos gráficos para esse cadastro. Aqui em caixa eu não utilizo esse recurso, não necessito dessa informação. Aqui em tabelas de preço eu já tenho esse recurso, novamente. Ó. Tabelas de preço ativas, tabelas de preços inativas. Né? Todas, aqui está o status dela. Então essa laranja aqui está inativa. E eu tenho a opção de gráfico também e criar os meus gráficos específicos. Em produtos já não tem essa relação, mas tem um cadastro específico de faturamento de produto que pode ter essas informações de gráficos e visões. Então são recursos padrões de todas as telas do sistema que eu apresentei agora. Produto. Faço meus filtros por aqui. E novamente a impressão está disponível. Quero imprimir esse browser, tem 2 registros. Se eu imprimir como ele está, ele vai imprimir todas as colunas que estão disponíveis dos 2 produtos. Tanto do produto LCD como do produto DVD Sony. Se eu fizer a impressão do browser, vamos pegar aquela do cliente, né? Que tem um resumo, né? Um layout resumo, que está menor. Vou colocar ela agora para a planilha Excel, vou imprimir. Ele executou e já jogou para dentro do Excel. Bem prático. O formato que tiver configurado na tela, ele manda para o ambiente de saída que você definir. No Excel aqui, já colocou todo estruturado conforme a minha impressão. Então aqui tem as regiões do cliente. Se eu fizer a impressão para PDF, vou colocar a resumida aqui para ficar prático também. Imprimir. E carrega o aplicativo. Se não tiver nenhum aplicativo PDF na minha máquina e eu quiser usar aquele recurso, o sistema não vai aceitar. Eu preciso ter o aplicativo instalado. Tanto na impressão do browser como qualquer relatório pré-formatado, eu tenho como colocar informações personalizadas. Nessa personalização, por exemplo, eu poderia trabalhar com a configuração visual e também os recursos de campos da célula e colocar inclusive gráficos na geração desses dados. Crio os totalizadores e defino os formatos de gráfico que eu quero apresentar no relatório. Imprimir no início ou no final do relatório esse gráfico gerado nessa informação. Para mim acumular e gerar os gráficos, eu preciso ter alguns valores específicos. Não pode ser em qualquer impressão. Aqui eu só estou... Tem as opções de personalização e configuração do ambiente. Então, como eu imprimi o browser de cliente, produto, entre outros, olha aqui essa tela, né, da impressão do browser. Eu vou buscar agora a geração de um relatório pré-formatado, um layout. Vou pegar aqui a lista de preço.
Perguntou se eu quero usar o relatório personalizado. Olha aqui, a tela de impressão do relatório. Voltando na tela que eu estava gerando agora, impressão do browser, das T's, né, do cadastro de T's. É a mesma tela da impressão do relatório. Então, da mesma forma, no relatório eu faço a personalização do layout. Olha lá, no mesmo formato. Aqui está uma tabela maior. Já tenho várias informações cadastrais. Eu tenho algumas colunas apresentadas. Se eu quisesse colocar um gráfico, vou utilizar esse campo valor. Vou colocar um gráfico em barras. Valores. Valores. Ok. Coloquei um acumulador aqui. Valores. Vou salvar. Vou colocar aqui lista com gráfico. Deixar para todos os usuários. Poderia colocar só para mim e colocar uma senha. Ok. Lista com gráfico. Criou um layout aqui para mim. Aqui em parâmetros eu estou filtrando os dados que eu quero imprimir no relatório. Estou tirando uma lista de preços de todos os produtos, de todos os grupos. Olha lá. E todos os relatórios. Todos os dados dos relatórios estão aí. Fechei lá a impressão do relatório e fechou a tela porque é momentâneo, é a geração do relatório. No caso da impressão da tela aqui do browser, ele volta no browser, a tela que estava ativa. Bom, nessa etapa eu apresentei os recursos e configurações dentro de cada browser do sistema. Cadastros, movimentações, são os recursos disponíveis, podendo imprimir a própria tela de operação, personalizar o ambiente de impressão, personalizar a visualização das colunas. Ainda posso, por exemplo, aqui estar arrastando a coluna de posição e trocando a localização dela. Como fazer, por exemplo, uma configuração gravada de toda a estrutura visual desse meu browser. Tamanho das fontes pré-definidas, ações de mouse, comentários flutuantes dentro de cada coluna, incluir novas colunas, configurar a disponibilidade das colunas na tela, ordenar as colunas, mudar de posição e já gravar essa configuração, a máscara de cada campo, né, de cada coluna com tamanhos pré-definidos, alinhamentos, totalizadores. Isso aqui é para mim configurar e deixar gravado esse novo formato de visualização. Ok? Essa foi uma apresentação geral das funcionalidades de cada browser do sistema.